Tinha uma preocupação enquanto ao que os irmãos entendem ou não entendem, ou pouco entendem sobre a justificação pela fé. A justiça de Cristo imputada, a perfeita justiça de Cristo, a graça, as obras. O que tem a ver as obras nessa justificação pela fé, pela justiça perfeita de Cristo? Não sei se alguém está entendendo o que eu estou falando, mas tem tudo isso. Mas a gente precisa entender isso muito bem. E eu acho que hoje chegou um dia de que não entendia muito bem vai entender. E quem entendia bem vai se lembrar porque estava esquecendo. Tá? Então, nós vamos lá. O título é A Justiça de Cristo e como ela é creditada ao pecador. Texto-chave, Romanos capítulo 3, versículo 24, diz o seguinte: sendo justificado gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Uma das verdades mais preciosas da Bíblia é também uma das mais mal compreendidas, a justiça de Cristo. Eu perguntei para um irmão ontem, lá no seu lugar de trabalho, o que era a justiça de Cristo. Ele falou um bocado de coisas e não acertou. Meu irmão tem uns 20 anos na igreja, é líder também. Eu já tinha perguntado várias vezes por ali para ver se os irmãos entendiam isso. São poucos irmãos que estão entendendo isso. É importante, é muito importante entender. Não sei se vou demorar um pouquinho hoje, os irmãos, mas fique confortável que a gente vai conseguir entender, porque o Espírito nos vai ajudar para isso. Então, muitos cristãos acreditam que Deus os aceita porque estão melhorando, obedecendo mais ou pecando menos. Não acontece isso com vocês? Comigo aconteceu. Eu achei que Deus ia me aceitar mais porque pecava menos, porque melhorava mais, porque era um cara muito legal com os outros. Não tem. Outros irmãos vivem inseguros, pensando que nunca serão bons o suficiente para ser aceitos por Deus. Já me aconteceu também, ninguém me contou a história. Então o quê? Pede risca para que o Senhor me aceite. Não é bem assim também, não. Isso não está errado. Ser um cara legal, bom, não está errado. Mas para ser justificado, não serve. Porque a gente pode passar a vida toda fazendo boas obras, mas não apaga o único pecado que a gente cometeu. Não serve para não ser justificado. Vamos para frente. Mas o Evangelho apresenta uma notícia extraordinária. Deus aceita o pecador não por causa da justiça dele ou as obras dele, mas por causa da justiça perfeita de Cristo, por causa da vida perfeita de Cristo que nunca pecou. Essa aqui é a solução. Não é pela minha justiça, que é o mesmo que minhas obras boas. Não é por isso que sou aceito. Eu sou aceito porque Cristo viveu a vida que eu não consigo viver. E Cristo pagou o pecado que eu tinha que pagar com a sua morte. E Ele, a justiça dele é perfeita. E quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, essa vida perfeita, o que é o mesmo, a justiça perfeita de Cristo é imputada em mim e Deus me vê como justo. Por isso que as obras, para ser aceito por Deus, não servem. Nunca servirá. Nunca serviu. Está conseguindo me seguir? Está conseguindo entender? Continuamos. Hoje vamos responder 3 perguntas. A primeira é: o que é a justiça de Cristo? A segunda: o que é a nossa justiça? Que Jeremias fala que é trapo de imundícia, né? E a terceira: como essa justiça é acreditada em nossa conta? Que é o que justifica, não a nossa obra. Mas não esqueça que as obras são boas, mas não nos ajudam a justificar nada. Deus não pode nos aceitar por causa de nossas obras, porque nós somos pecadores. Tá bom? Primeira pergunta a ser respondida: o que é a justiça de Cristo? Justiça, ou a justiça de Cristo, é sua vida perfeita de obediência à lei de Deus. Essa é a justiça de Cristo, vida perfeita à obediência à lei de Deus. Me diga uma coisa: eu consigo obedecer a lei à perfeição?
Hoje até nenhum homem se acha perfeito, porque aquele que se diz que é perfeito é mentiroso, sabe? Então, posso eu querer que Deus me justifique porque sou bonzinho? Porque faço boas obras? Não posso. Eu tenho que entender a diferença disso. E por isso que a justiça de Cristo imputada não está sendo muito entendida no próprio povo adventista. Lá fora é pior. Mas pelo menos a gente entende alguma coisa. Então, durante toda a sua vida, Cristo nunca pecou. A Bíblia diz claramente, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que aquele é aquele que não cometeu pecado. Ele conseguiu ter uma vida de perfeição guardando a lei de Deus. E isso se chama biblicamente a justiça de Cristo. E essa justiça de Cristo, que é a vida perfeita que ele viveu, é imputada em nós, creditada, colocada em nossa conta por meio da nossa fé. Então Deus vê nós como justos. É a graça de Deus. É, a graça está no meio. Continuamos aqui. Jesus não veio apenas morrer por nós, ele veio também a viver por nós. Você sabia? Lógico, se ele conseguiu ter uma vida perfeita, então tem algo aqui que está em 2 Coríntios, não lembro exatamente o versículo, que se reconhece entre a teologia como o grande intercâmbio, a grande troca, que nós vamos ver mais para frente. Então, a vida perfeita dele, quando nós o aceitamos, é colocada em nossa conta, e por isso que nós somos justificados perante de Deus, ainda sendo pecadores. Jesus nunca falhou. Adão falhou? Israel falhou? Nós falhamos? Sim. Correto, mas Cristo venceu. Israel falhou muito, porque vi Deus falando. Isso, então nós não temos como crer que pelas nossas obras Deus vai aceitar nós, vai ver nós como justos, vamos ser justificados. Não tem essa solução nas escrituras, né? Porque nós temos aquele grande problema, nós somos pecadores. Jesus, na sua vida toda, ele acumulou a justiça perfeita, obedecendo a lei de Deus. De forma bem específica, meus queridos irmãos, a justiça de Cristo é a perfeita obediência à lei de Deus. Em pensamento, palavra, ação, e tudo isso durante toda a sua vida. E ainda o mérito da sua morte expiatória. Eu não posso morrer para me salvar, porque eu sou pecador. Nós precisamos de algo que viesse de fora de nós, não é? Para ser justificado, mas precisamos crer nesse algo que vinha da fora. Então, Jesus, sua vida perfeita, ele possuía dois aspectos inseparáveis, ou seja, a vida perfeita de Cristo, a justiça de Cristo possui dois aspectos inseparáveis. Primeiro, sua vida perfeita. Cristo fez tudo o que Deus exige do ser humano. Se ele fez tudo o que Deus exige do ser humano e nós acreditamos nele, então Deus nos justifica por causa disso, não por causa de nossas obras. Não tem como. Está conseguindo entender a ideia? Beleza. Outra característica da justiça de Cristo: sua morte substitutiva. Cristo pagou a penalidade pelos pecados dos pecadores. Ele já pagou. Então, toda obra que eu quiser fazer para pagar os meus pecados é só perda de tempo, no sentido de achar que por isso Deus vai me aceitar, vai me justificar. Não dá. Mas as obras que eu faço são boas. Mas com esse pensamento quase psicológico que muitos têm, que tenho que fazer para ser aceito, está errado. Não entra no plano do Evangelho. Continuamos por aqui. Quando uma pessoa crê em Cristo, Deus faz duas coisas. A primeira, perdoa seus pecados por causa da morte de Cristo, não por causa das suas obras. 2, acredita a sua conta perfeita justiça de Cristo. Por isso, a justiça de Cristo não é simplesmente um caráter que ele nos ajuda a desenvolver. Antes de tudo, é uma posição legal diante de Deus. Vamos ver isso aqui com uma ilustração simples. O aluno perfeito, assim se chama. Então, imagine uma escola onde a nota máxima ou mínima para passar é 100. Oswaldo tira 40, Hamilton tira 60% e Jéssica tira 90%.
E o negócio da Venezuela, 99,9%. Mas tudo reprova, porque a nota mínima era. Sim. Presta atenção. Agora imagina que o aluno perfeito, que tirou 100%, oferece sua nota para você. Então, você continua sabendo que errou, não é mesmo? Mas, diante do registro da escola, você é o aluno perfeito. Por causa daquele aluno que passou a nota para você, no registro da escola. É isso aí. Então, é uma ilustração limitada, mas ajuda a entender que Deus não nos salva porque estamos quase perfeitos. Deus nos salva porque Cristo foi perfeitamente justo. E quando nós acreditamos em Cristo, essa perfeição dele vem e Deus coloca ela em nossa conta. E ali nós somos justificados, não por causa de nossas obras. Está entendendo a ideia? Continuamos. Desculpa, nós temos um grande problema. Qual é o grande problema que nós temos? Ok, que nós somos pecadores. A Bíblia diz claramente em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Me diga uma coisa. Você pode fazer alguma coisa para que Deus o aceite? Somente Jesus. Eu não posso achar que vou fazer aquilo outro e esquecer de Jesus. O único meio é Jesus Cristo, para que Deus nos justifique. A nossa salvação é Ele, porque não temos um problema que a gente é pecador. Então, nosso problema não é apenas que cometemos pecado, nosso problema é que nós somos pecadores. Temos uma dívida impagável. Isaías diz que nossa justiça são como trapo de imundícia. O que é nossa justiça então? Foi falado. Nossa justiça são todas as tentativas. Eu quero que o povo que não entende muito a justificação pela fé, a justiça imputada de Cristo em nós, preste atenção nesse detalhe aqui. Nossa justiça são todas as tentativas humanas. Tentativas humanas de obter aceitação diante de Deus por meio de nossas próprias obras, méritos ou obediência. Aqui é que está o grande problema de muitos irmãos que não entendem a justificação pela fé, ou a justiça pela fé. Então, toda tentativa humana de obter aceitação por Deus por causa das suas boas obras está errado. Mas as obras em si são boas para a pessoa. Mas para ser aceito em Deus precisa confessar o nome de Jesus Cristo e aceitar. Aí Deus coloca a roupa perfeita de Cristo em nós e então somos justificados e aceitos por Deus. Tá? Por exemplo, boas obras inclui tentativa humana de ser aceito. Caridade inclui tentativa de ser aceito por Deus. Obediência aos mandamentos também inclui tentativa humana de ser aceito por Deus, sem a fé em Jesus Cristo. Frequência na igreja. Conheci uma irmã que ela se achava muito salva e muito santa porque sempre chegava primeiro na igreja. E a reforma da vida, a gente acha que porque está reformando a vida sem Cristo, acha que Deus vai aceitar. Por acaso você não escutaram pessoa falar, eu sou bonzinho? E as pessoas falam todas essas características aqui. Dizem assim, vamos repetir ela. A ver. Dizem, eu faço boa obras, faço caridade, obedeço a palavra de Deus, frequento a igreja de vez em quando e tenho uma vida reformada. Então eu não preciso aceitar Jesus Cristo. Está equivocado. E o crente que já aceitou Jesus Cristo e acha que vai atribuir a aceitação de Deus por causa dessas obras também está equivocado. Porque vai perder de vista o essencial. Cristo, no momento, termina fora da igreja. Porque o coração dele já foi para outro lado. Ele está achando que tem todo o apoio nas boas obras para que Deus aceite ele. Não.
As obras são fruto, mas não meio, não uma raiz para que Jesus e Deus nos justifiquem e sejamos aceitos para a salvação. É o seguinte, o que significa ser justificado então? A palavra justificado é uma palavra jurídica. Ela significa ser declarado justo. Não significa que Deus está fingindo que o pecador é justo, porque eu pensei isso quando entendi a justiça pela fé ou a justificação pela fé em Cristo Jesus. Eu também. Mas aqui Deus está fingindo que nós somos aceitos, porque eu continuo sendo pecador, eu continuo pecando, mas aceitei Jesus, sim, a justiça de Cristo me foi imputada, me foi colocada na minha conta. Mas Deus não finge, Ele não finge que a gente é aceito. Deus aceita mesmo, passamos a ser filho dele mesmo, por causa da fé em Jesus Cristo. Porque é bem assim, Osvaldo, vem um pouquinho, vou explicar isso bem claro aqui. Tu está tudo quebrado, tu não tem salvação. Eu sou Jesus Cristo, eu fiz tudo perfeito, tu continua imperfeito. Eu vou te dar minha nota que é 100. Pronto, Deus está de lá olhando, ok, Ele já é aceito para mim, porque tu aceitou o que eu te ofereci. Tu está aceito, tu pode viver eternamente no céu com Deus. Deu para entender? Essa simplificação? Bem assim, simples assim, mas obrigado Osvaldo, essa doutrina da justiça pela fé não está sendo entendida, porque na cabeça da gente passa o seguinte: como é que eu não vou, como é que as obras não valem nada para a salvação? Não vale mesmo, porque a obra que vale foi e é a vida perfeita de Cristo, a lei de Deus e a sua morte expiatória. Isso é o que vale, é isso que eu tenho que aceitar. Quando eu aceito a Jesus, então toda essa perfeição dele e ainda a morte substitutiva dele é acreditada, é imputada em mim, e Deus me aceita. Então toda boa obra que eu faça também não vai gerar salvação em mim, não, simplesmente sou fruto da salvação que Deus me deu, porque eu aceitei a Jesus Cristo. Você me está seguindo? Quem não entende, por favor, levante a mão e pergunte, porque isso aqui tem que ficar bem claro, porque muita gente está perdido dentro da igreja porque não conseguem entender essa maravilhosa doutrina da justificação pela fé. Eu só imagino que o fariseu e o publicano lá, o fariseu que fazia isso, fazia aquilo, tudo, fazia tudo, agora todos os mandamentos estavam dentro do cliente. Então, o César falou lá, e não sou igual a esse publicano aí, não sou, já tentou trocar falando, né? Aí ele não podia nem levantar a cabeça, foi lá o publicano falando, batendo no peito, assim: Senhor, tem misericórdia, porque sou um pecador. Ele disse assim, ó, ele começou a argumentar: eu não posso nem erguer os meus olhos diante de Deus. Então ele começou a bater no peito. Quem foi justificado aí? Ele se achou, ele estava pensando que por causa das suas obras, ele era aceito por Deus. E o publicano entendia que pelas suas obras ele não podia ser justificado perante de Deus, senão aceitando o perdão de Deus, pedindo perdão. Então, o justificado foi aquele que entendeu que precisava de algo externo. E o fariseu estava achando que ele seria justificado por causa das suas obras. E isso está acontecendo muito na igreja hoje. E muito mais lá fora, onde o pessoal não consegue entender o que é justificação pela fé. Então, o que significa boa obra, caridade, obediência aos mandamentos, frequência à igreja, reforma da vida? Todas essas coisas são boas e necessárias na vida cristã. Não esqueça.
são boas. Na vida está, não na justificação nem na aceitação de Deus. Não. Beleza? Então, mas não podem, todas essas coisas não podem apagar nossos pecados, nem nos tornar justos diante de Deus. Por quê? É a pergunta. Por quê? Nenhuma quantidade de boa obra pode apagar nossa culpa passada. Uma pessoa pode passar a vida inteira ajudando os pobres, mas isso não apaga o único pecado. Precisamos de algo que venha fora de nós, de fora de nós. Precisamos da justiça de Cristo. Então, ficou entendido o que é a justiça de Cristo? A vida perfeita de Cristo, a lei de Deus, e a sua morte substitutiva. Isso se chama de justiça de Cristo. Quando nós acreditamos em Jesus Cristo, pela fé nele, então Deus o Pai, de forma simbólica falando, ou figurativa, pega toda a vida perfeita de Cristo e ainda sua morte substitutiva e coloca em nossa conta bancária. Quando isso é colocado em nossa conta bancária, que nós temos e que essa conta é bem pecadora, é pecaminosa, é suja por causa de que somos pecadores, não impede de que Deus nos aceite e nos veja como justo e justificado e prontos para entrar no reino de Deus. Não é tão complicado de entender. Continuamos aí. O que significa ser justificado? A palavra justificado, tínhamos falado que é uma palavra jurídica. Ela significa ser declarado justo. Não significa que Deus está fingindo, que nós somos justos. Nem significa que o pecador já se tornou perfeitamente santo. Simples, significa que Deus atribui ao crente a justiça de Cristo. Tem uma ilustração aqui, mas vamos pular. Então, como a justiça de Cristo é creditada à nossa conta? A Bíblia usa a ideia de imputação. Imputação é como a Bíblia utiliza. Imputação. A imputação é quando tira. Imputação. Imputar, que significa creditar, atribuir, colocar na conta. É o que eu terminava ou expliquei agora há pouco. Romanos capítulo 4, versículo 3 diz o seguinte: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Vamos analisar isso aqui. Vamos ver se Abraão ele realizou algumas obras para que Deus atribuísse ou imputasse a justiça dele em Abraão. Não, ele simplesmente creu. O que diz o texto? Abraão creu em Deus. É isso lhe foi imputado para justiça. Simples assim. Então, observe o seguinte: Abraão não conquistou a justiça de Cristo na sua vida. Não, ele a recebeu por meio da fé. Então, por mais que eu tente fazer obras de qualquer tipo, pensando na minha cabeça que Deus vai me aceitar por causa disso, estou equivocado. A obra continua sendo boa para a minha vida e para a vida de muitos, mas não vou conseguir ser aceito por Deus. Preciso aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador para ser aceito por Deus. Não tem outro caminho, não tem outra solução, tá? Então, o grande intercâmbio, em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, apresenta o coração do Evangelho. Qual é que é o coração do Evangelho? Se chama de a grande troca, o grande intercâmbio. Aquele que não conheceu o pecado, diz o texto, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ou aceito por Deus. Vamos analisar.
Aqui acontece a maior troca do universo que ele tinha falado. Nossos pecados são colocados sobre Cristo e a justiça perfeita de Cristo é imputada, é colocada em nossa conta, é colocada sobre nós. E então nós somos aceitos por Deus. Vou repetir. Nossos pecados são colocados na conta de Cristo. Tá? E a justiça de Cristo, que foi perfeita, é perfeita, e a sua morte é colocada em nossa conta. E é ali, quando acontece o grande intercâmbio do universo, que Cristo toma nosso lugar e o Pai nos aceita, porque nós aceitamos seu Filho, que fez tudo isso por nós. E isso se chama a doutrina da justiça pela fé. Vou falar em outras palavras, a aceitação de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Ellen White escreveu o seguinte: Cristo foi tratado como nós merecemos, para que pudéssemos ser tratados como Ele merece. Está entendendo o negócio? Que dá para entender bem o que é a justiça pela fé? Cristo foi tratado como nós merecemos, para que nós sejamos tratados ou aceitos como Ele merece. Isso aqui é incrível, isso aqui é sensacional, é muito bom. Quando eu leio isso aqui, e eu relembro quando li assim, que entendi muito bem, eu fiquei muito emocionado, fiquei parceiro demais. Caraca, que coisa boa! Cristo, Deus Todo-Poderoso, se eu decido aceitar Ele, eu vou ser tratado como Ele merece. Caraca, e Ele merece ser tratado como? Claro, nesse mundo de pecado isso não acontece. Aqui nós conseguimos entender que nós temos uma solução para o nosso problema do pecado, que é Cristo Jesus e a sua justiça, que é imputada, acreditada, colocada em nossa conta. E nesse momento nós somos aceitos e passamos a ser mesmo filho de Deus. É maravilhoso isso aqui. Então, querido, vamos ver uma ilustração, que essa aqui está muito interessante. A roupa do rei, olha só, olha o que acontece aqui. É assim que Deus nos vê. Presta atenção à ilustração. Imagine um mendigo coberto com roupa suja. Todo mundo reconhece, né? Eita, muitas pessoas fazem isso. Eu não, eu tenho compaixão por essas pessoas. Até tento conversar com eles. Então, esse mendigo é levado ao palácio do rei. O rei tira suas vestes imundas. Depois, o rei manda colocar sobre esse mendigo as suas roupas reais. Então, agora, quando as pessoas olham para aquele homem, veem a roupa do rei, não é? Eles não estão vendo o mendigo, estão vendo o quê? A roupa do rei. E eles vão pensar que, olha, imagina. Então, da mesma forma, quando o pecador crê em Cristo, Deus o cobre com a justiça de Cristo. Deu para entender? Eu estou sendo repetitivo, o sermão está preparado para ser repetitivo, com o intuito de que cale, de que entre na cabeça de quem não entende o que é a justificação pela fé. Então, aqui, Zacarias 3 apresenta um exemplo bem claro dessa situação. Josué, o sumo sacerdote, estava vestido com roupas sujas. O que aconteceu? Deus ordena que essa roupa seja tirada e sejam colocadas vestes limpas. É o que acontece. Eu, pecador, aceitei Jesus Cristo. Todos os méritos de Cristo, a vida perfeita dele, passa a ser para mim. E aí é que eu sou aceito por Deus Pai. E então passo a ser seu filho. E isso se chama justificação ou justiça pela fé em Cristo Jesus. Como receber então essa justiça?
já foi repetitivo, vou continuar repetindo. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, não é por obras, não é por mérito, não é por desempenho pessoal, é justamente pela fé. E a fé não compra a salvação. A fé, o que faz? A fé simplesmente recebe o presente da salvação. Mais fácil que você possa imaginar. Sempre é pela fé, não pelas obras. Eu tentei procurar com os psicólogos para ver se as pessoas que mais ou menos entendem isso, ou que pouco entendem, eles têm algum problema psicológico no sentido de acreditar lá no seu interior de que fazendo obras se aceitam por Deus. Eu pesquisei para ver se tinha algum problema, mas o que eles me falaram foi o seguinte: olha, netamente é por causa do entendimento da pessoa. Eles entendem que por causa da sua obras, como são boas, podem ser aceitos por Deus, mas não pode ser. Primeiro precisa a pessoa aceitar Cristo, que é a chave, que é a raiz, que é a salvação, que é a solução. Foi o único que conseguiu dar conta em guardar a lei de Deus. Foi o único ser, sendo Deus, que foi humano e morreu em nosso lugar para nos salvar. Então toda boa obra sempre é boa obra, mas quando eu acho que essa boa obra me está dando um lugar de aceitação no trono de Deus, eu estou equivocado. E se continuam pensando dessa forma, eu vou terminar fora da salvação. Então, pense assim: toda boa obra que eu faço tem uma raiz. Qual é que é essa raiz? O Espírito de Deus que mora em mim porque eu aceitei a Cristo. Então, todo ramo ligado à videira dá fruto. Cristo é a videira, nós somos ramos. É o processo. Primeiro, aceitação de Jesus Cristo. Segundo, pela fé, claro, essa justiça de Cristo, vida perfeita colocada em nós. Terceiro, Deus nos aceita. Quarto, começam os frutos, as obras, as boas obras. Agora, nessa posição, já as obras fazem sentido para nós, porque a gente diz: estou obrando essas coisas porque sei que o Espírito de Deus me influencia para que isso aconteça. Não penso assim: eu faço essas boas obras para que Cristo me aceite. Não é assim. Não funciona assim. Então essa doutrina tem que ser muito bem entendida para nos alegrarmos, porque quando tu entende essa doutrina da justificação pela fé, você se alegra e você pensa: Cristo bom, caraca, esse é o ser que eu tenho que continuar amando, rendendo obediência a Ele, fazendo o que Ele me pede, porque Ele é meu Rei, Ele é meu Salvador. Se não é por Ele, o Pai nunca me aceitaria como seu filho. Eu estaria perdido. É muito importante essa doutrina. Então, muitos pensam: se sou salvo pela justiça de Cristo, então posso viver de qualquer maneira. Já você escutou isso? Bom, eu até vi com meus próprios olhos. O cara me fala assim: Cristo fez tudo por mim, sou salvo pela graça. Mas ele não falou que a justiça de Cristo tinha sido imputada nele quando ele acreditou, e ele queria viver de qualquer jeito. Roubava, brigava, discutia, queria ter 3 mulheres, não dá nada. Cristo fez tudo por mim, pagou meus pecados e pronto, acabou a conversa. É bem assim mesmo? Não. Paulo responde, Romanos capítulo 6, diz o seguinte: permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Não pode. Então, as obras não
são a raiz da salvação. Claro que não. Entendimos isso. Mas são fruto de quê? Da salvação. Então, tu vê a diferença. Vamos pensar. Eu entendi que pelas minhas obras eu não sou salvo. Não, sou salvo porque aceitei Jesus. Mas as minhas obras são uma resposta à salvação. E como as minhas obras são uma resposta à salvação que Deus me deu, então eu tenho que obrar conforme Deus aconselha. Como a Bíblia diz, não como eu quero fazer, pensando de que já sou justificado. Você consegue entender o negócio? Bem assim. Então vamos para frente. As obras não são a raiz da salvação, são o fruto dela. Não obedecemos para sermos aceitos. Obedecemos porque já fomos aceitos em Cristo. Essa diferença muda tudo. Porque muitos cristãos vivem tentando conquistar o amor de Deus por causa das suas obras. No psicológico dele pensa que isso é bem assim. Mas o Evangelho ensina que obedecemos porque já fomos salvos. Eu separei uma coisa aqui importante, que a igreja adventista entendeu em 1888. Bom, o decreto foi, né? O escrito, o que eles falaram foi em 1888, mas antes eles já tinham entendido. E é isso aqui que nós estamos falando hoje. Olha, a mensagem da justiça pela fé, a justificação pela fé, ocupa lugar central na história da igreja adventista, especialmente na sessão da Associação Geral de 1888. O chamado era simples, olha o que eles entenderam. Cristo deve ocupar o centro, não a sobra. A obediência é importante. A santificação é importante. A forma de vida ou a reforma de vida é importante. Mas nenhuma dessas coisas é o fundamento da aceitação diante de Deus. O fundamento sempre é Cristo. Somente Cristo, sempre é Cristo. A obediência verdadeira nasce da união com Ele. E aqui vem a ilustração da videira e os ramos que todos nós conhecemos. Primeiro, o galho não produz fruto fazendo esforço desesperado. Não tem como. Tu pode fazer toda a obra que tu quiser no mundo, pensando que Deus vai te aceitar. Não. A primeira obra é aceitar Cristo. E então Deus te aceita. Porque coloca a sua vida perfeita em ti. A coloca na tua conta e tu é aceito por Deus. Então, queridos, talvez haja pessoas que passaram anos na igreja tentando ganhar a aprovação de Deus. Eu conheço muitas pessoas assim. Talvez pensem assim, olha, preciso melhorar mais um pouquinho, preciso vencer mais pecado, preciso ser mais digno, mas a boa notícia do Evangelho é, você não é aceito porque é digno, você é aceito porque Cristo é digno. Você não é salvo pela sua justiça ou pelas suas obras. Você é salvo pela justiça perfeita de Cristo. Então, hoje, Deus oferece a cada pessoa as vestes da justiça de Cristo. Não para aqueles que são perfeitos, pois não tem, mas para aqueles que reconhecem sua necessidade e confiam em Jesus Cristo. Para esse, Deus oferece a salvação. E não é pela sua obra, é pela fé em Cristo Jesus, para que a justiça dele, a sua vida perfeita e o seu sacrifício seja colocado em nossa conta e nós sejamos aceitos. Digno para a salvação, aunque nós não somos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, Deus não vê como salvo, santo e justo. Justificado é uma coisa muito boa. Para quem entende bem, se alegra muito.
É muito importante. Então, lembre-se destas 3 verdades, que são muito importantes. Cristo viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver. Tu consegue ter uma vida perfeita? Não. Mas Cristo viveu essa vida. Sua justiça é creditada ao pecador pela fé. Aqui não diz pelas obras. Na Bíblia não diz que pelas obras, é pela fé. Abraão creu e a justiça de Deus foi imputada na vida dele e ele passou a ser amigo de quem? Isso significa filho de Deus, aceito. E terceiro, quem recebe essa justiça passa a viver uma vida nova de obediência por amor, não pensando que pelas suas obras ele é aceito por Deus e ele é melhor que os demais e que ele tem algum privilégio ou é digno de alguma coisa por causa das suas obras. Não é bem assim. É pelo mérito de Cristo Jesus. Quando Deus olha para o crente que está em Cristo, Ele não vê apenas um pecador perdoado. Essa informação aqui é maravilhosa. Ele vê alguém coberto pela perfeita vida ou justiça de seu Filho. Essa é a glória do Evangelho. Essa é a esperança do pecador. E essa é a justiça de Cristo imputada em nós para aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. E não é por obra, é pela fé em Cristo Jesus que nós vamos ter a vida eterna com Deus para sempre. Então, todo aquele que quando alguém pergunta, você questiona ele mesmo assim: eu acho que eu estou perdido porque pequei, porque estou com esse problema, estou tentando vencer esse pecado. Se Cristo vem logo, eu estou perdido. Não, esquece, você está perdido quando tira a vista de Deus e vira as costas para Jesus Cristo. Nessa hora você está perdido. Por enquanto você se mantenha firme, lutando, confiando em Jesus de que vai remontar, vai sair, vai superar essa situação com a ajuda de Deus. Você está com a justiça de Cristo imputada na sua vida e é justificado e é aceito por Deus. Que Deus te abençoe. Acabou o sermão. Amém.